Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento. E hoje, quem vai trazer a mensagem hoje para nós vai ser o pastor Flávio Borges. Buenos dias, Senhor. Bom dia, amigo Wagner, pastor Wagner. Bom dia, amigos da Sala 57. Estamos felizes de estar aqui mais uma vez. Eu estive ontem com a Verinha, né? Porque eu moro aqui bem pertinho de Recife. Ela é de Recife, embora ela esteja morando, ela com a família, né, com o esposo, com o pastor. Eu aprendi mais o apelido, ela chama o tempo todo pelo apelido, né? De Binho, né? Então, o que eu achei interessante desse encontro é que quando nós nos vimos e nos abraçamos ali, parecia que a gente já convivia tanto tempo, né? Tanto tempo. E, de fato, sim, né? Através aqui da internet, né? Através da Sala 57, né? Então, uma amizade já de alguns anos, que pela primeira vez nós nos encontramos. E como é importante, né? Como é importante estar junto, né? Olhar nos olhos mesmo, de fato, né? Como é importante, né? Uma amizade pode se fortalecer através disso, a questão da comunidade, a questão de estar juntos. Fiquei pensando nessa questão de congregar, né? Questão de congregar. Durante a pandemia, eu tive a impressão, quando começou a pandemia, que fechou as igrejas, começou a questão virtual, que começou inclusive a Sala 57, né, nesse período, eu tive a impressão que a igreja iria mudar a sua prática, não voltaria mais, né, a, a nossa, como é que chama? Esqueci, o módulo semanal, né, dos cultos aos domingos, às quartas-feiras, aos sábados, ao JA. Parecia, tinha a impressão que quando acabasse a pandemia, nós iríamos, como acontece na Europa, por exemplo, não sei se nos Estados Unidos, eu sei que na Europa é assim, pelo menos nos países que eu conheço da Europa, somente aos sábados, um programa, um culto de celebração, de se reunir, a questão de estar ali juntos e tal, mas os restantes dos cultos seriam apenas online, apenas online. Tinha essa impressão que ia ser assim. Queríamos nos familiarizar tanto com a internet, ao ponto de que alguns diriam, mas para que eu vou para a igreja? A gente pode assistir o culto aqui em casa mesmo. Eu estive lendo a respeito de um fenômeno que tem acontecido na igreja evangélica, especialmente aqui no Brasil. O último censo de 2010, o censo de 2010 apontou um movimento crescente de um grupo que é em torno de 21% dos que se dizem evangélicos, eles se denominam como desigrejados, né? E eles ainda adotam as práticas do cristianismo, de acordo com as com a sua fé, na sua denominação, como crê, né, no módulo da fé. Eles mantêm, mas eles não querem estar ligados à igreja. Não fazem questão de ir para a igreja, né? De congregar. Então, eu estive pensando sobre isso, né? De fato, às vezes é mais interessante você assistir um sermão que você escolha. Não, hoje eu quero assistir o Pastor Bulhão. Aí você, quando acontecia na pandemia, muita gente escolhia, não, vou assistir o culto na igreja do NASP, vou assistir o culto na FADBA. Ah, o pastor fulano de tal está pregando, então eu vou. E era como se a internet nos desse assim, um cardápio e a gente escolhesse. Então parecia ser muito confortável estar em casa, sentado no sofá, com a câmera desligada, não precisava fazer chapinha no cabelo, não precisava usar uma roupa adequada, ficava de sandália, de short ali no sofá, dava um pausezinho, ia no
pegava um suco, pegava alguma coisa, um biscoito, alguma coisa. Então, parecia muito mais cômodo estar em casa e adorando a Deus em casa do que talvez no templo, né? No templo com os irmãos, né? Juntos, a necessidade de estar juntos. Eu fiquei pensando nisso, né? Se eu posso de fato fazer o culto em casa, por que que eu tenho que ir para a igreja? Por que que eu não apenas não congrego somente eu e minha família? No momento que eu quiser, eu faço meu horário de culto, os meus dias de culto, né? Seria bem mais cômodo, né? Então, eu fiquei elencando alguns motivos, né? Algumas razões por que eu preciso ir para a igreja. Então, eu queria compartilhar com vocês essas conclusões, né? Sobre a necessidade de ir para a igreja. Então, eu elenquei aqui seis razões. Seis razões porque devemos congregar, devemos ir à igreja, né? A primeira delas está em Gênesis, pega aqui a Bíblia, Gênesis capítulo 3. Eu gostaria que você também acompanhasse a leitura, né? Gênesis capítulo 3, no versículos 8 e 9. Aqui se encontra a primeira razão por que eu devo ir à igreja. Gênesis capítulo 3, verso 8, diz assim: verso 8, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E o verso 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Aqui nesses dois versículos, nós podemos encontrar a primeira razão por que eu devo ir para a igreja. Você pode pensar, mas o que é que isso está dizendo? O que é que esse texto está dizendo com esse nosso tempo, né? É muito simples, né? Adão e Eva, eles tinham um encontro marcado com Deus. Esse encontro tinha um lugar determinado, certinho. Era no jardim, ali no jardim, eles tinham um encontro com Deus. Num lugar ali no jardim. O horário estava definido também. Era na viração do dia. E todos os dias, não sabemos exatamente por quanto tempo, Deus vinha na viração do dia e eles conversavam face a face. A comunhão plena, né? Só que nesse dia que nós lemos aqui, eles haviam pecado. E eles se sentiram nus na presença de Deus. Eles se esconderam. Mas Deus aparece no lugar certo, no horário determinado, e sente a falta deles. E Deus chega e diz: Adão, cadê você? É claro que Deus sabia onde é que eles estavam. Pergunta retórica, né? Eu sabia onde é que eles estavam. Estava falando com eles, sabe? Então, eu entendo, com base nesses dois versículos, por que eu devo ir para a igreja? Porque a igreja é um lugar de encontro. Não simplesmente encontro uns com os outros. É um lugar de encontro com Deus. É um templo. A igreja é um edifício que foi construída exclusivamente para termos encontros com Deus. Eu posso me encontrar com Deus no fundo da minha casa, dentro da minha casa, em cima da casa, no porão da casa, no meio da rua. Mas a igreja, o templo, foi estabelecido, foi criado unicamente para isso, ou especialmente para isso, né? Para termos encontros com Ele. E temos horários marcados, pré-determinados, no nosso caso, como adventistas, os cultos de quarta-feira na igreja, os cultos de domingo, os cultos de sábado, as semanas de oração, vem aí a semana de oração jovem, né? Semana de oração, as vigílias, são momentos de termos esses encontros com Deus. E Deus marcou conosco esses horários. Nós confirmamos, não, eu vou estar nesse horário.
E quando nós não aparecemos naquele dia, por alguma razão, especialmente quando nós escolhemos não estar, Deus aparece. Ele procura você naquele banco onde você senta. Eu sei que você, se não todos, a grande maioria de nós, sentamos sempre no mesmo lugar. Aquele lugar marcado. Nós estamos tão acostumados com aquele lugar que tem dia que talvez você chegue um pouco atrasado, ou você, por alguma razão, viajou, quando voltou, tem alguém sentado naquele lugar, dá até vontade de dizer, dá licença aí, por favor, esse aqui é meu lugar. A igreja, primeira razão porque eu devo ir para a igreja, porque é um lugar de encontro. Segunda razão, Isaías capítulo 2, Isaías capítulo 2, no versículo 3. Ok, na minha versão aqui, Isaías 2, verso 3, diz assim: Irão muitas nações e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. A segunda razão que eu devo ir para a igreja está contido aqui também nesse versículo, né? Vinde e subamos à casa de Deus para que nos ensine os seus caminhos e possamos andar pelas suas veredas. Primeira razão que eu devo ir para a igreja é porque é um lugar de encontro. E a segunda razão é porque é um lugar de ensino, um lugar de aprender, um lugar de aprendizado. Eu me refiro aqui agora não apenas à igreja física, mas mesmo a igreja virtual, como a Sala 57, que já é uma igreja virtual, né, que tem os seus horários determinados também, os dias marcados, o local certo. Hoje, hoje a minha participação, logo aqui no início, espero que já tenha de fato resolvido, né? Mas a minha conexão estava ruim, mas eu estava aqui no lugar certo, no horário certo, né? E juntos estamos congregando aqui, milhares de pessoas congregando aqui. E nesse local, aqui neste lugar, nessa igreja virtual, o Senhor nos fala a nós de diversas maneiras, através dos momentos que estamos em oração, através dos vídeos, né, que aparecem aqui, de quando em quando, o pastor Wagner e outros aparecem com alguns vídeos extremamente interessantes que nos falam o coração, através da lição da escola sabatina, né, como foi transmitida hoje de maneira muito especial, e também através da exposição da palavra, que hoje estou tendo a oportunidade de estar compartilhando, mas tem outros momentos, e Deus fala aqui a nós, Deus nos ensina através de pastores, através de irmãos que não são pastores, que têm outros ministérios na igreja, de homens, de mulheres, de jovens, adolescentes, até juvenis. Deus nos ensina aqui. E nós estamos sempre tendo a oportunidade, quando estamos aqui na Sala 57, ou estamos no templo, de ouvirmos o Senhor falar ao nosso coração. Portanto, a segunda razão porque eu devo ir à igreja é porque é um lugar de aprendizado. Um homem, em um jornal, um jornal, essas igrejas grandes dos Estados Unidos, né, eu li essa história, ele, ali naquela parte de palavra do leitor, ele escreveu um texto, e ele dizia assim, eu vou sair da igreja, porque eu estou há 30 anos na igreja. Devo ter ouvido pelo menos uns 3.000 sermões. E desses 3.000 sermões, é bem provável que eu me recorde de 2 ou 3 sermões desses. Então, eu acho que durante esses 30 anos, eu apenas perdi meu tempo. 30 anos, perdi meu tempo. E os pastores também estão desperdiçando o tempo dele.
E fala, depois a gente já esquece tudo que aconteceu ali, não estou aprendendo nada. Ele mandou isso aí, mas aí o editor daquela revista da igreja evangélica, né, ele recebeu várias cartas, né, naquela coluna, né, cartas ao editor. Ele recebeu várias e uma o deixou muito feliz, né? Porque alguém disse assim, alguém respondeu, e foi na mesma linha. Ele disse assim: eu estou casado há 30 anos. Durante esse tempo, a minha esposa deve ter cozinhado pelo menos umas 3.000 refeições. Mas quando eu paro para lembrar assim, se eu for, eu tenho certeza que a grande maioria delas eu não vou me lembrar dessas refeições, né? Mas uma coisa eu sei, eu tenho certeza que cada uma dessas refeições me nutriram, a mim e aos meus filhos, né? Nos deram a força que precisava, que eu precisava para o trabalho. Se não fossem essas refeições durante esses 30 anos, como é que nós estaríamos hoje? Estaríamos desnutridos ou talvez mortos da mesma maneira. Se eu não tivesse ido à igreja para alimentar minha alma e a minha família, hoje nós estaríamos em terríveis condições espirituais, né? Então, cada refeição, desculpe a expressão, mas cada lanchinho que às vezes o Senhor nos oferece na igreja, ela vai nos alimentando, é um lugar de aprender. A terceira razão, por que é que eu devo ir para a igreja, está em Marcos capítulo 11, Marcos 11, no verso, deixa eu encontrar aqui, Marcos 11, no verso 17. Essa aqui é uma conclusão bem óbvia também, né? Lugar de encontro, lugar de aprendizado, Marcos 11, 17, diz assim aqui na minha versão: também os ensinava e dizia, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. Essa expressão ela acontece em vários lugares da Bíblia, não a questão do covil de salteadores, mas a declaração que aqui quem faz é Jesus, né? Que a casa de Deus seria chamada, seria conhecido como um lugar de oração. E foi com esse propósito que Salomão erigiu o templo, né? O templo do Senhor, ele erigiu o templo dizendo: Senhor, quando o seu povo se reunir aqui para orar, para falar contigo, o Senhor lá dos altos céus, escuta a nossa voz. A igreja é um lugar de oração, uma casa de oração. Você pode, voltar de novo, você pode orar em casa, pode orar dentro do ônibus. Algumas pessoas talvez estejam ainda no ônibus aí, enquanto assiste a Sala 57, né? Você pode orar andando pelas ruas, trabalhando, lavando a louça, mas a igreja foi construída para isso. A estrutura da igreja, a posição dos bancos, a separação de um banco do outro, dá oportunidade. Algumas igrejas mais antigas, especialmente igrejas católicas, faziam os seus bancos com aquele apoiozinho para se ajoelhar. Aquele tem um nome interessante, não sei se vocês conhecem, alguns certamente conhecem, e outros talvez nunca ouviram falar. O nome daquela parte ali, que fica atrás dos bancos, onde as pessoas se ajoelham, é genuflexório. Acho que é assim a palavra, né? Olha que nome, parece que vem do latim, né? É dobrar os joelhos. Genos, me parece que é joelhos, né? É o local onde você dobra os seus joelhos. A igreja é preparada para isso, para você orar. E eu tenho certeza que você tem muitos motivos para agradecer a Deus por ter sua oração respondida. Eu tenho várias, né? Várias dessas, né? Você também certamente tem. De oração respondida, oração feita na igreja. Um lugar de oração. Somente para ilustrar, uma certa vez a minha esposa, a Nilde, estava doente, nós estávamos recém-casados, ainda pouco, nos primeiros anos de casado, e ela estava sentindo muitas dores de cabeça. E esse dia, uma quarta-feira, eu fui para a igreja, né? A igreja ficava um pouco distante, né? Ia a pé para a igreja, subia uma ladeira grande,
no bairro de Fazenda Grande do Retiro, em Salvador. Subíamos uma ladeira, eu subi a ladeira grande, né? Ela estava com dor de cabeça. Eu cheguei na hora do pedido de oração, no momento da oração, e mais alguém disse, tem eu aqui, né, que fazer uma oração. Irmãos, olhem pela Nídia, ela está com dor de cabeça já há alguns dias, né? Eu vou levá-la ao médico ainda, mas não sabemos exatamente o que é. Pensei que ia passar e tal. Orem. E os irmãos oraram ali. Você sabe como é que é? O último pedido normalmente é lembrar, bem lembrado, né? Os irmãos oraram. Quando eu cheguei em casa, minha oração tinha sido respondida. Minha oração dos meus irmãos tinha sido respondida, porque a gente está sorrindo, hoje tinha desaparecido do cabeça. Você pode parecer uma coisa simples, né? Mas é uma oração respondida. E você tem muitas oportunidades, muitas experiências de oração respondida. Então, eu devo ir à igreja, primeiro, porque é um lugar de encontro; segundo, porque é um lugar de aprender, de aprendizado, de ensino; e terceiro, um lugar de oração. Já estamos na metade, né? Um lugar de oração. Isaías, de novo, verso 37, encontramos a quarta razão. Isaías, capítulo 37. A quarta razão, passamos da metade, porque é que eu devo congregar, devo ir à igreja. Ouvir a igreja, né? No nosso caso aqui. 37, verso 1 de Ezequias. Antes de lermos o versículo, vamos contextualizar. A gente não lê o, texto, né, o capítulo todo aqui, contextualizar. O grande rei assírio, que Senaqueribe, vinha de excursões militares e tinha conquistado vários povos, desafiado os seus deuses, conquistado grandes nações. Já tinha passado por Samaria, ele já tinha conquistado, né? Conquistado a tribo do norte, né? A tribo do norte, é chamado de Israel, né? Ele agora estava diante da tribo do sul, na sua capital, Jerusalém, o reino do sul. Ele, como você mandava o arauto, né? Nosso grupo aqui da Igreja Adventista, os arautos do rei. O arauto é aquele que anuncia, que fala em nome do rei. Então, o arauto normalmente era alguém que tinha uma voz poderosa, não havia microfones, né? Não tinha esses recursos que temos hoje da tecnologia. Então, tinha que ser alguém que sabia projetar a voz, né? E o arauto, chamado Rabsaqué, ele chega diante dos muros de Jerusalém, monta o cerco, né? Eles montam o cerco ali para asfixiar a economia daquela cidade, ou seja, não entrava alimento, não saía nada, não saía ninguém, eles iam morrer de fome ali dentro, e de sede, talvez. Então, ele diz assim, olha, o rei Ezequias quer enganar vocês. Ele vai dizer que o Deus de Israel vai ajudar vocês, mas é mentira, dizia Rabsaquer. É mentira que nenhum Deus que confrontou com os nossos deuses foram capazes de vencê-los. Por que vocês acham que o Deus de Israel vai conseguir? E se entreguem, abram os portões, acabem com isso. Aí acontece o verso de hoje, tá? Dentro desse contexto, Isaías 37, verso 1, tendo o rei Ezequias, que estava dentro da cidade, né? O rei Ezequias, ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco, rasgou as vestes, sinal de indignação, cobriu-se de pano de saco, sinal de humilhação, e entrou na casa do Senhor. Aí eu pergunto, por que Ezequias, que era um homem de Deus, naquele instante, naquele momento de aperto, naquele momento de angústia, por que ele entrou na casa do Senhor? A resposta é simples, porque ele sabia que a casa do Senhor, além de ser um lugar de encontro, um lugar de aprendizado, um lugar de oração, era também um lugar para a solução de problemas. Um lugar de solução. Ele estava com um problema, ele corria para a casa do Senhor. Ele sabia que na casa do Senhor ele poderia encontrar solução, a solução do Senhor. Quantas vezes nós estamos tão angustiados, né? E a gente talvez precisa de uma resposta para alguma coisa. E deixamos de ir à casa do Senhor.
Talvez nos dias que a gente mais precise de ir à casa do Senhor, são aqueles dias que a gente diz assim, mas hoje eu estou tão cansado, eu estou com esse problema tão grave, que eu não tenho nem cabeça para ir para a igreja hoje. Talvez tenha acontecido já com você. Não, hoje eu estou com esse problema aqui para resolver. Não, hoje eu não. Olha, aviso o irmão, eu estou até para pregar, mas aviso o irmão que eu não posso ir hoje não, estou com uma situação para resolver, né? E esquecemos, ou talvez não percebemos, que a igreja é um lugar de solução de problemas. Olha, estávamos recém-casados ainda, morando no mesmo lugar, frequentando aquela igrejinha lá de Fazenda Grande do Retiro, que é a igreja também da Guiúda. Já falei aqui uma vez, não sei se todos conhecem o Uda. Uda é das nossas moderadoras aí, tá desde o começo. Aliás, foi Uda, uma das pessoas, né? Foram várias, mas Uda foi uma das pessoas que me incentivaram, que insistiram, era a minha ovelha, né? Me incentivaram a entrar na sala 57, né? Pelas primeiras vezes. Então, essa igreja foi a UDA, juntamente com o pastor Inácio Calbemater, parece que era esse o nome, né? Um argentino que era distrital. Ela, juntamente com ele, procurou um local e compraram esse local para construir, para reformar, né? E ser a nossa igreja. Está lá no mesmo lugar ainda. Então, essa igreja que frequentava. Eu era ancião da igreja. Ainda não tínhamos filhos, né? Então, eu tinha já por volta de 30 anos, né, mais ou menos, né? Aí, como ancião da igreja, eu gostava de assistir os sermões, e eu gostava de sentar na frente para assistir o sermão. Era um dia à noite, não lembro se foi uma quarta-feira ou um domingo. Quem estava pregando foi o irmão Jaime Marques, um ancião muito conhecido aqui na igreja de Capelinha. A igreja de Capelinha é a segunda igreja de Salvador. A segunda no tempo, na primeira igreja central, primeira igreja de Salvador, e logo em seguida fundaram a igreja de Capelinha, no bairro de Capelinha de São Caetano. São Caetano era o bairro que eu nasci, né? É o bairro que eu nasci. Então, irmão Jaime, a igreja de Capelinha era a igreja sede, a nossa igreja de Fazenda Grande fazia parte do distrito. Irmão Jaime, de quando em quando, com outros irmãos, passavam para pregar na igreja. E eu tinha uma situação para resolver. É que eu trabalhava como comportor, como vendedor, né? Fazia algumas coisas ali e, e, e apareceu um irmão vindo do interior e ele ofereceu para que eu montasse uma equipe de vendas, que ele fazia uns quadros pequenos e ele queria que esses quadros aparecessem que distribuísse em Salvador. Ele não tinha ninguém que pudesse fazer isso e ele não podia. Alguém falou aqui, né? Foi o pastor Adson, ele lembrou do irmão Jaime, né? Foi longe, né? Ele disse que ele foi longe aqui, estou vendo aqui essa mensagem. Então, é, eu me perdi um pouquinho aqui, que eu fui curioso aqui com a mensagem, né? Então, o irmão disse, não, você queria que você fizesse uma equipe de vendas aí, que eu não tenho tempo para ir em Salvador, e o quadro era interessante, né? Eu disse, rapaz, interessante, esse quadrinho pequeno, se distribuir assim uma coisa diferente, né? Uma coisa diferente. Eu fiquei na dúvida se eu deixava de fazer o que eu estava fazendo, com o que eu estava me mantendo, para fazer isso que parecia ser interessante, né? Então, nessa dúvida, eu fui para a igreja. E eu estou ali sentado, né? Eu tinha esse problema para resolver, né? Eu estava ali sentado, quando, de repente, o irmão Jaime começa a pregar. E eu gostava demais, né? Acho que o pastor Adson também, já lembrou agora. Eu gostava demais das mensagens, pastor, do irmão Jaime. Muito criativa. E eu prestava muita atenção. Mas nesse dia, desse dia, eu lembro de alguns sermões dele ainda, mas não lembro desse aí, exatamente. Mas eu lembro que em um determinado momento, no assunto que ele estava pregando, eu estava sentado no primeiro banco, eu o conhecia muito bem, mas conhecia pouco, ele era de outra igreja, não sabia o meu nome. Aí ele olha para mim e diz assim, digamos que esse jovem aqui, fala comigo, eu lá com o meu bigodão, lá parecendo não, quem sou eu para ser parecido com o pastor Aliomar, né? Mas eu tinha um bigode, né? Um bigode também grande, né?
E eu estava lá com meu bigodão sentado, com minha cabeleira vasta, acredite se quiser. Ele olhou para mim, digamos que esse jovem aí ele parou um pouquinho para pensar assim, como é que ele ia ilustrar, né? Aí ele disse assim, digamos que ele recebeu um convite para formar uma equipe de vendas. Olha para ele, falou exatamente o que está acontecendo comigo, falando para mim. Ele disse, ele recebeu um convite para montar, para formar uma equipe de vendas. Se ele confiar em Deus e cumprir esse chamado de Deus, vai ser uma bênção na vida dele. Depois ele me largou ali e continuou o sermão dele, que para mim o sermão acabou ali. Deus falou comigo ali. Deus tinha me dado a solução. Você não sabe o que fazer? Aceite. Voltei para casa e disse, Nilde, mas Deus falou comigo. E nós aceitamos. E, de fato, foi a grande bênção para nós. Então, por que ir à igreja? A quarta razão é porque é um lugar de solução de problemas. Então, vamos avançar então para a quinta. A quinta e penúltima razão. Por que é que eu devo ir à igreja? Está em Salmo. Esse aqui, eu vou abrir aqui, mas só de praxe, mas todo mundo sabe, né? Salmo 122, todo mundo não, talvez alguns aqui vai ter que dar uma pesquisada aí, né? Salmo 122 vai ter que ler para saber qual é a quinta razão porque eu devo ir para a igreja. Olha aqui, ó. Esse é bem conhecido, né? Salmo 122, o verso 1, que diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Davi pode ser chamado de rato de igreja, né? Davi gostava, o rei Davi gostava de ir para a igreja. Ele até diz, uma coisa pedi ao Senhor e essa buscarei, que eu possa viver, morar na casa do Senhor. Ele queria morar na igreja. Mas ele diz aqui, quando ele estava lá sentado, estava de bobeira, pensando em alguma coisa, e alguém passava de majestade, vamos para a igreja. Ele diz assim, demorou. Alegrei-me, ele diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque a casa do Senhor, além de ser um lugar de encontro, um lugar de aprender, um lugar de oração, um lugar para a solução de problemas, a casa do Senhor também é um lugar de alegria. Deus nos faz, quantas vezes a gente vai para a igreja triste e a gente volta feliz? Tem pessoas que pensam que o cristianismo é a religião da tristeza e do sofrimento, que as pessoas devem viver. Como é aquele pensamento, acho que é do texto, né? Do Rosário, alguma coisa assim, eu não lembro mais, né? Que diz assim, vivendo, como é? Vivendo e chorando nesse vale de lágrimas, uma coisa assim, uma expressão assim, né? Muitos pensam que igreja é um lugar somente para se entristecer, para chorar, para se entristecer. Olha, estou embora aqui nos 30 minutos. Hoje. Um dia, uma criança estava andando com a sua mãe de mãos dadas, de repente viu um jumento, um jegue, né? No Nordeste chama assim, né? Um jumento, um jegue. E ele olhou e disse, mamãe, olha para aquele jumento, aquele jegue, ele é crente, mamãe. E a mamãe disse, menino, que besteira é essa? Que negócio de jegue é crente? Olha lá para ele, mamãe. É a mesma cara do tio João, assim, ó. O tio João certamente era um tio crente, né? E ele, sempre que aquele menino via o tio João aparecer, era com a cara. E ele entendia que era porque ele era crente, né? Muitos acham que ser crente é. Não, irmãos, a igreja, está na igreja, de convivendo com os irmãos, um monte de alegria. Quanta alegria, quantos sorrisos ontem no encontro com o Verinha, com seu esposo, e seu filho, sua nora, né? Quanta alegria nos reunimos com os irmãos. Por isso Davi disse, alegrei-me
quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A casa do Senhor é um lugar de alegria também. E por último, finalizando, eu não posso falar sobre essa questão de ir para a igreja sem citar um verso que é clássico nisso. Seria um sacrilégio, né? Com as aspas, todas as aspas, né? Não falo usar esse texto. Alguns até estão sentindo falta, né? Hebreus, capítulo, talvez deveria ser o primeiro, né? Hebreus, capítulo 10, verso 25. Alguns aqui eu tenho certeza que são capazes de recitar, né? De cor, né? De cor. Hebreus, capítulo 10, verso 25, está presente em nossos estudos bíblicos, sempre, né? Então, não pode faltar nessa breve reflexão sobre ir ou não para a igreja, né? Hebreus 10, 25, o apóstolo Paulo, acredito, que foi quem escreveu Hebreu, creio assim, ele diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Não deixe de congregar, ele diz. Ainda mais agora. Você percebe que o dia da volta do Senhor está se aproximando, não deixe. Por que eu devo ir para a igreja? A última razão. Porque é uma orientação bíblica. A Bíblia diz assim, a Bíblia diz que você pode fazer o culto somente em casa, sozinho você com sua família. Mas você não pode deixar de congregar. E nisso a Sala 57 tem realizado um trabalho especial conosco, no Espírito Santo. Tem nos reunido aqui já durante algum tempo para congregarmos, ainda que seja virtualmente, mas estamos congregando. E esse momento que nós estamos juntos aqui congregando, ele é tão importante que quando a gente se encontra fisicamente, parece que a gente já, né, a gente já se viu há muito tempo, e de fato, né, se via virtualmente, né? A importância de congregar, né? É uma orientação bíblica. Eu queria concluir essa reflexão contando mais uma história sobre essa questão da necessidade de congregar. Eu comecei o ministério lá no Pará, né? E o meu primeiro distrito, porque eu fui pastor auxiliar durante um ano e meio mais ou menos, né? 98 e metade de 99, eu fui auxiliar na igreja do Marco em Belém. E no meado do ano de 99, aí eu fui para o meu primeiro distrito, Igarapé-Miri, cidade de Igarapé-Miri, a capital do açaí no Brasil. Alguns dizem que é a capital mundial do açaí. E, era uma região ribeirinha. Meu distrito era praticamente todinho ribeirinho, com exceção da minha sede, que ficava na cidade mesmo, mas as igrejas eram na beira do rio, né? Em comunidades na beira do rio. Havia uma comunidade chamada Jaracuema, ficava às margens do rio Moju, que tem uma história, um mito, uma lenda, né, que é chamado o Rio das Cobras, que havia duas cobras grandes ali dentro. Uma macho, outra fêmea. Eram dois irmãos que se transformaram em cobras e tal. Tinha essa lenda ali, né? Rio Moju, às margens do Rio Jordão, do rio Moju, nasceu a igrejinha, né? O grupo de Jaracué, que era liderado pela irmã Mariazinha, né? Mariinha. E a irmã Mariinha, ela era professora daquela comunidade e era também a catequista, né? Ela era católica, ela era catequista da comunidade. E ela foi um dia impactada pela mensagem adventista, eu não lembro como, ela me contou essa história, né? Aqui como ela contou a história, né? Ela foi impactada pela mensagem adventista, aceitou a mensagem, foi batizada. Era a única adventista, não havia igreja ainda. E era ela com os filhos que ela levava para a igreja. Os meninos não eram batizados, tudo pequeno ainda, né? Mas ela levava os meninos para a igreja. Mas a igreja mais próxima da irmã Marinha era a igreja da cidade do Moju. Para vocês terem uma ideia, para ir para Jaracuema, quando eu ia para lá, uma vez no mês, pelo menos, eu ia lá, eu tinha que ir com uma embarcação, uma voadeira, uma espécie de uma lancha, né?
um casco de alumínio, aquele motor de polpa, né, lá atrás, né? Alguns aqui já conhecem, ou pelo menos a gente vê na televisão, né? Então, a associação, assim, na época ainda, acho que hoje é AMPA, mas era a Associação Baixo Amazonas. O pastor Moisés Batista, já jubilado, grande amigo, ele comprou para o nosso distrito essa voadeira, para que pudesse atender as igrejas ribeirinhas, né? Então, eu gastava em torno de 2 horas. E eu gostava de andar de voadeira, porque você está em uma estrada, só fazendo curva, sem quebra-mola, sem semáforo, sem nada, liso, olha, só sentindo vento no rosto. Eu ia no último, né, no acelerador aqui, ó. Então, eu gostava de andar com a voadeira e andava muito veloz, o máximo que eu podia. Eu gastava em torno de 2 horas, 2 horas e meia para chegar lá. E com muita velocidade, né? A irmã Marinha, para ir para a igreja do Moju, ela tinha que ir numa canoazinha, que a gente chama lá na região de casquinho. Ela tinha que ir num casquinho de madeira, pesado. Quando a pessoa entra no casquinho dentro da água, ele afunda um pouquinho. Quanto mais gente, mais ele afunda. Às vezes fica cheio o casquinho. E a gente vê, passa a mão assim, a gente vê ao redor, aqui minha mão está aqui, né? Ao redor da água, assim, pertinho da água aqui. Parece que a gente fica lá no fundo, né? Eu que não sei nadar, morria de medo de andar no casquinho. A irmã, a irmã, a irmã Marinha, ela sentia a necessidade de congregar. Eu tenho que ir para a igreja, eu vou ficar aqui em casa. Meus filhos têm que ir para a igreja. Eu não lembro se era toda semana, mas acho que não era, pelo menos a cada 15 dias, ela pegava o casquinho, arrumava direitinho, arrumava os meninos, desculpem, arrumava os meninos, colocava ali os meninos, organizava direitinho no casquinho para não ficar empenado, né? E ela ia remando, irmãos, para a cidade de Baju, subindo o rio, contra a correnteza. Ela ia remando. E muitas vezes, mesmo na voadeira, me ensinaram que quando via uma embarcação maior que passava no rio, eram rios largos, né? Passava uma embarcação maior, os barcos de linha, né, que transportavam pessoas. Então, eles lançam a onda, né, que a pessoa chama de banzeiro ali. Então, quem está em embarcação pequena tem que ir para a beira, a margem, né, a margem alizinha, porque não tem margem, né, só as folhagens no rio ali. As árvores, os galhos das árvores que ficam pendendo sobre o rio. Então, ela tinha que encostar, durante o banzeiro, tinha que encostar com suas crianças ali. Tinha um bebê, que ela colocava na frente, ficava ela olhando os meninos dos lados e o bebê ali. E ela pegava e ficava segurando nos galhos ali, ó, em cima do casquinho, segurando com as pernas o barquinho enquanto ele balançava, né, o casquinho enquanto ele balançava. E era esse drama para ir para a igreja. Em torno de 3, 4 horas remando, irmãos, contra a correnteza, com seus filhos, correndo risco somente para ir para a igreja. Eu nunca esqueci essa história. Eu não sei se tem alguém do Pará, aqui, na Sala 57, que conhece essa realidade que tu fala. Talvez até alguém lá da região de Garapé-Miri. Que dificuldade para ir para a igreja. Chegava lá, congregar com os irmãos, receber o abraço dos irmãos, e almoçar com os irmãos, sabe? Ter comunhão com os irmãos, ver o Senhor falar, ter um encontro com Deus, aprender do Senhor. Depois ali, o dia ainda bem claro, tinha que voltar ali 2, 3 horas, tinha que voltar, porque não podia vir com suas crianças à noite. 2 horas ali, ela tinha que pegar de novo o casquinho. Agora era mais fácil, né? Porque ela descendo o rio. E ela disse que fez isso várias vezes, até construírem ali um grupinho ali. Os filhos dela agora já eram rapazes, né? Alguns já casados já. Quando ela me contou essa história, eu fiquei impressionado. Impressionado. Não deixe de congregar, diz a Bíblia. Vá à igreja física regularmente. É importante estar aqui na sala 57, mas não deixe de ir para a igreja regularmente. Não troque a igreja por nada.
porque a igreja é um lugar de encontro, um lugar com Deus, né? E com os irmãos também, mas especialmente com Deus. É um lugar de aprendizado, é um lugar de oração, um lugar de solução de problemas, é um lugar de alegria. Não deixe de congregar. O próprio Cristo dá o exemplo que ele ia todos os sábados para a sinagoga, era o seu costume, vá regularmente. Segunda coisa, antecipe a bênção, não somente no templo físico, mas aqui no templo espiritual, ou virtual, né? Também antecipe a bênção. Entre na sala 57, ou vá para a igreja, na expectativa de que o Senhor vai falar com você. Isso é antecipar a bênção. Você está se arrumando e pensando, Deus vai falar comigo. Deus vai me responder. Deus vai me confortar. Deus vai me ensinar hoje. Vá para a igreja. Quando você entrar na sala 57, ou você entrar na igreja, no templo, ore ao Senhor e diz, Senhor, fale comigo. Vá com sua mente aberta, com seu coração aberto, com seus ouvidos abertos, com seus olhos abertos, porque o Senhor vai falar, o Senhor sempre fala. O problema é que a gente nem sempre está pronto para escutar. Às vezes a gente está disperso, a gente não consegue, mas Deus fala sempre. Vá para a igreja regularmente, antecipe a bênção. Quando o Senhor falar, você já pode estar falando comigo, como Deus usou o irmão Jaime, ele vai usar outras pessoas. Talvez o Senhor esteja me usando agora para falar com você sobre isso. Talvez estou falando com alguém que está desanimado para ir para a igreja. E por último, né, desses três últimos conselhos que estou dando aqui, finalizando, vá para a igreja regularmente, antecipe a bênção, mas participe do culto. Participe, cante. Na hora da oração, feche os olhos. Na hora de ajoelhar, ajoelhe. Participe do culto. E certamente, as idas à igreja, tanto a virtual aqui, como a igreja física, será muito mais significativa. Será que eu falo com alguém, de fato, que está desanimado? Vai para a igreja? Prefere seguir, não, vai assistir o bulhão. Pastor Wagner, eu já assisti bulhão aqui algumas vezes, eu acho maravilhoso assistir o bulhão, tá certo? Eu acho que é um momento especial, quando você diz assim, não, eu quero hoje assistir um sermão do pastor bulhão. Não estou dizendo que isso é ruim, né? Mas eu falo que isso, às vezes a gente faz isso em detrimento de estar congregando, né? Eu tive a oportunidade de ouvir o sermão do pastor Bulhão, recentemente, me parece que no ano passado, na igreja de Salvador. A igreja super lotada, todo mundo queria ouvir pastor Bulhão. Eu nem sabia, eu estava de férias, fui lá. Me parece que foi nesse dia que eu encontrei o Gabriel. Acho que foi nesse dia, na mesma igreja. Então, o que eu estou colocando aqui é o seguinte: será que você está pensando, poxa, vir para a igreja, se eu posso assistir em casa? Não. Assim, isso que eu queria dizer, o pastor Wagner, ele sempre diz assim, você pode assistir depois a reunião, mas nada compara com você assistir aqui ao vivo, para acordar cedo, está aqui 5 horas da manhã, para a gente assistir aqui, para a gente estar junto aqui. Não se compara. Você vai assistir depois, muitos aqui vão assistir depois do que eu estou falando, mas não se compara em estar ao vivo, né? Então, vá para a igreja, congregue, antecipe a bênção, participe do culto e permita que o Senhor lhe abençoe. Quantos nessa manhã gostaria de renovar o seu compromisso de estar na igreja, estar na sala 57, de ser fiel aos cultos? Já estou vendo algumas mãos ali, né? Isso, quero ver as mãos aqui. E nós vamos orar nesse instante. Querido Deus e querido Pai, nós te louvamos pela tua palavra. E quantas vezes nos surpreende ao ir para a igreja física, templo físico, ou a igreja virtual, como estamos vendo aqui. Quantas oportunidades temos encontros contigo,
de aprendermos de Ti, de termos um momento de oração, como estamos fazendo aqui agora, de ver nossos problemas, a solução de nossos problemas aparecerem. Quantas oportunidades o Senhor nos dá de nos alegrar em estar junto com os irmãos, congregando, obedecendo o teu conselho, o teu imperativo, né? E não deixar de congregar. A necessidade que temos. Aqueles que deixam de congregar, quase que invariavelmente desanimam. Ó Deus Santo, talvez nesta manhã, quem está me ouvindo aqui agora, de forma ao vivo, que vão escutar essa mensagem depois. Talvez tenha alguém que já não tem prazer de congregar, de estar no templo físico. Ó Senhor, renova em nós esse desejo desse encontro real com o Senhor em tua casa. Que o Senhor nos dê a alegria e a disposição de não apenas estar presente, mas participar da adoração e permitir que o Senhor realize grandes bênçãos em nós e através de nós. São as bênçãos que nós te pedimos nessa manhã, ó Deus. Já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento.